A célula. Uma única célula multiplica-se e constrói aquilo que somos. Nascemos, crescemos, evoluímos, todos com características que nos definem e que podem ser diferentes de uma pessoa para a outra. Mas uma é sempre igual, o facto de termos pele. Essa pele em que habitamos, tão diferente mas tão igual ao mesmo tempo em cada um de nós. A pele que nos protege, que se arrepia, que permite o toque, o contacto, a expressão dos estados emocionais e que conta histórias de vida, experiências e momentos. Essa pele que temos, não importa a raça, condição económica, social, de saúde ou de vulnerabilidade. E é disso que hoje vamos falar, vulnerabilidade. O que é um grupo vulnerável? Como é que a saúde mental destes grupos pode ser afetada pelo estigma e discriminação? Como olhar para a vulnerabilidade do outro e para a minha própria? E o que é que podemos fazer para ajudar estas pessoas? Estas são algumas das questões que vamos debater neste episódio A Pele em que Vive. Vulnerável, exposto, desprotegido. Uma pessoa vulnerável frágil, sensível, delicada. Ponto vulnerável fraco, calcanhar de Aquiles. O conceito de vulnerabilidade é um conceito que é muito vasto e sobretudo aqui na escola onde eu trabalho, que é uma escola secundária, com jovens que mais ou menos as idades se situam entre os 14 e os 17, 18 anos, numa fase de grandes transformações biológicas, psicológicas e sociais, em que as transformações são tão radicais, não é? E por vezes tão rápidas e acentuadas. Eu acho que este conceito de vulnerabilidade é difícil de definir. É às vezes muito difícil de fazer uma destrinça entre o que é uma fase que o adolescente está a passar, característica desta faixa etária da adolescência, ou o que é o desenvolvimento e o início de uma perturbação emocional, mental mais séria. Existem doenças e depois existem utentes das doenças. A pessoa não é diabética, não é diabético, ou não é diabética. A pessoa sofre da diabetes. São coisas completamente distintas. Porque a doença mental não é uma coisa palpável, é uma coisa abstrata. Como quando temos um problema físico, sabemos que a pessoa sofre de um tal problema físico e temos todo tipo de forma de lidar com isso. Com a doença mental é um bocadinho mais imaterial, não sabemos ao certo. Todos nós somos mais do que aquilo que nos caracteriza. Somos o conjunto dos nossos valores, das nossas crenças, daquilo que fazemos, da forma como nos relacionamos com os outros. Aquilo que nós sabemos é que um conjunto de pessoas, ou de grupos mais vulneráveis, estão mais expostas às consequências de uma situação de vitimização, como por exemplo as mulheres, as raparigas, as crianças, as pessoas idosas, ou as pessoas portadoras de deficiência física ou mental, e sobretudo quando são cuidadas por outra pessoa. Assim, o nosso grau de vulnerabilidade aumenta e depende de condições e de variáveis como a demografia, variáveis sociais e variáveis económicas. As pessoas com perturbação do espectro do autismo são um grupo vulnerável. O autismo é uma perturbação do desenvolvimento. Ela distribui-se ao longo de um espectro que varia desde uma fraca a uma forte intensidade e tem duas áreas principais que estão alteradas: a comunicação social e a interação social, e por outro lado também os padrões restritivos e repetitivos do comportamento ou dos interesses e das atividades. Há uma fragilidade, há um enfraquecimento da capacidade das pessoas agirem e se defenderem. O adolescente, o jovem, tem que lidar com as questões da autonomia, da independência pessoal. Há esta necessidade grande de pertencer a um grupo de pares, este sentimento de pertença, a gestão das múltiplas emoções, as exigências escolares que são maiores, a grande pressão
para um bom desempenho escolar, a preocupação com o futuro escolar e profissional. São tudo questões que os adolescentes e os jovens têm que lidar nesta fase da sua vida, que eu penso que podem ser causa de instabilidade emocional e de vulnerabilidade. Portanto, muitos jovens vítimas de alguma estigmatização, algum isolamento, ou por questões de doenças crónicas, deficiências ou perturbações, sobretudo se isso implica e envolve algumas dificuldades de comunicação com os outros, jovens imigrantes que vêm de fora com pouco domínio da língua, ou por questões também raciais, vítimas de racismo, ou com dificuldades de aprendizagem muito acentuadas, ou de contextos socioeconómicos muito desfavorecidos. Eu acho que são jovens com características que os podem tornar mais vulneráveis. Apesar que esta vulnerabilidade todos nós podemos sentir ao longo da nossa vida e, sobretudo, acho que se acentua muito com esta questão da pandemia, não é? A nossa saúde mental, ela dá uma abalada, porque a gente nunca pensa passar por esses motivos de viver sem nada. Quando você tinha tudo, de repente você fica sem nada. Abala psicologicamente, abala o estado físico, emocional, de tudo. Qualquer pessoa pode ser vítima de violência ou de crime, independentemente do seu género, da sua idade, da sua condição social ou económica, ou do sítio onde se encontra geograficamente. Olá, meu nome é Priscila, sou imigrante há 5 anos em Portugal, sou do Brasil. A maior dificuldade que eu senti quando cheguei em Portugal foi a sensação de se sentir sozinha, isolada. Eu me senti completamente abandonada. E existe uma grande dificuldade que é a diferença cultural, porque às vezes coisas que para mim eram naturais, ou coisas que para mim eram engraçadas, ou coisas que para mim não eram pesadas, para essas pessoas eram pesadas. E encontrei algumas pessoas que tiveram paciência, perceberam a minha diferença cultural e me explicaram que aquilo era ofensivo, que aquilo era desagradável. Então eu pude finalmente se adaptar à cultura. Agora, a adaptação da cultura é muito dura, é um processo duro, é um processo sofrido. No meio da rua ainda passava um bocadinho mais frio, né? E até consegui arranjar um sítio ali da Piedade. É um sítio mais quente e não passava frio nenhum. E não nas minhas condições, mas desde que mudei aqui para este centro, estou um bocadinho melhor. Estou mais abrigado. E tenho apoio de outras pessoas, com a ajuda de Dona Filipa. E cheguei aqui e cá estou. O abrigo é sempre melhor do que estar na rua. A situação de sem abrigo tem um impacto altamente negativo para a saúde da pessoa, porque a pessoa sente-se muito isolada, muito só, fora do seu ambiente familiar normal. E por vezes os apoios são escassos e claro que a pessoa tende a piorar. Penso que a situação de sem abrigo tende a piorar a doença mental. A violência não deixa quase sempre marcas visíveis. Essas apagam-se com o tempo. O problema são as marcas invisíveis, as que ficam marcadas emocionalmente nas vítimas. Percebo que existe ainda um grande estigma em relação às pessoas em situação de sem-abrigo. Quando trabalhamos com estas pessoas, o mais importante é fazer realmente a defesa dos seus direitos, pois deste modo estamos a ajudá-las a uma verdadeira inclusão na sociedade e isto dá-lhes um sentimento de pertença à comunidade. Aqui, o que se reveste de uma enorme importância para saírem da situação de vulnerabilidade em que se encontram. Percebemos que há ainda muitos mitos em relação às pessoas em situação de sem-abrigo.
ou não querem sair da rua. Todas as pessoas que estão na rua têm uma doença mental ou consomem substâncias psicoativas, não querem trabalhar porque são preguiçosos, mas a verdade é que estas pessoas fazem parte da comunidade e não têm qualquer diferença em relação a todas as outras, sendo que a linha efetiva entre estar ou não estar em situação de sem-abrigo é muito mais ténue do que aquilo que possamos alguma vez pensar. Sinto um pouco discriminado, apesar de eu ser brasileiro, sinto um pouco discriminado pela qualidade do que as pessoas olham para você. Dependendo do jeito que você, o comportamento que eu já tentei estudar, depende do comportamento que você age e pela mesma roupa que você veste, a pessoa tem um comportamento diferente, independente de ser um morador de rua ou ser uma pessoa normal. As pessoas mesmo julgam as pessoas sem conhecer a história delas. A pessoa com deficiência intelectual, à semelhança de outros grupos vulneráveis, sofre do estigma da rotulagem. São deficientes e ponto. Ora, nada é mais errado do que essa premissa. Condição que muitas vezes leva a um estigma, a uma discriminação, sobretudo pelo desconhecimento que existe acerca desta perturbação. Muitas vezes, pelo facto de haver áreas fortes de competência e depois uma área deficitária que gera alguma dificuldade na capacidade de comunicação, leva a uma interpretação errónea e a assumir categorias pejorativas, como, por exemplo, interpretar que a pessoa é mal educada ou que é insensível de algum modo. A tendência vai classificar a pessoa como um marginal. Marginal no sentido de doente, que não pode participar nas situações normais da sociedade porque está doente. Isso não é bem assim. A pessoa que sofre de doença mental também pode estar dentro da sociedade sem estigma e sem não inclusão social. Eu sempre fui contra qualquer tipo de discriminação, porque entendo que as pessoas têm a liberdade absoluta de serem aquilo que são, de escolherem aquilo que melhor acham para a sua vida. E, portanto, qualquer tipo de discriminação acho que é um fator altamente negativo e que prejudica gravemente a pessoa que está sem abrigo. É fundamental o acesso aos direitos destas pessoas. Para isto e para quebrar este estigma e empoderar, dar poder a estes grupos mais vulneráveis, é importante apostar na prevenção e na sensibilização da comunidade para que estas problemáticas possam ajudar a desenvolver sentimentos de segurança e de pertença que são opostos àqueles que a vítima sente, a grande maioria das vezes. São sentimentos de isolamento e de dificuldade emocional. Cada pessoa que olhava para mim era pessoas boas. E olhava mesmo para as pessoas, e mesmo olhava para elas e via que eram pessoas boas. Na zona da Piedade, tive pessoas que me ajudavam todos os dias. Davam-se bem comigo, de manhã falavam-se e tudo. E eu assim passava o tempo assim, convivência com as pessoas, ganhar amizade também. Para não estar sempre a pensar que estou sozinho, e nunca estive sozinho. E é necessário desconstruirmos, desligarmos de nós, da nossa experiência, dos nossos preconceitos e imaginarmos também a viver naquele local. Desta forma a pessoa vai se sentindo valorizada, ouvida, responsável pelo seu percurso, o que vai favorecendo certamente a sua capacitação, o empowerment e a sua integração social. O processo de recovery é sempre único e pessoal, baseado na experiência subjetiva da pessoa e nesse sentido é sempre definido passo a passo com a mesma. Tornar a escola um ambiente mais seguro, em que todos os jovens se sintam mais integrados, mais seguros, mais confiantes. E, portanto, todos os projetos que eu acho que há um grande esforço da escola no desenvolvimento destes projetos, possam promover o autoconhecimento,
a percepção das capacidades próprias, dos limites, o desenvolvimento de uma comunicação eficaz, não é? Com uma expressão assertiva das opiniões, dos sentimentos, do atender às necessidades do outro, do desenvolvimento da empatia, do colocar-se no lugar do outro, da compreensão sem julgamento, da defesa dos direitos próprios sem recurso à violência, não é? Desenvolvendo formas de tolerância e de respeito pelos outros, do comportamento, do pensamento crítico e reflexivo, das estratégias de desenvolvimento e de resolução, de intervenção nos conflitos. Portanto, todos os programas que impliquem os jovens, que apelem à participação dos jovens, a eles poderem expressar as suas ideias, poderem desenvolver os seus projetos, as suas ideias, ouvir os jovens. Eu acho que tudo o que apela a isso, acho que é um grande combate no estigma, na exclusão e na aceitação de todos, independentemente dos problemas e dos contextos sociais e dos problemas que nós todos temos e das fases de vulnerabilidade que nós todos passamos. Então, o que é que nós podemos fazer para diminuir a vulnerabilidade deste grupo? Por um lado, temos aquilo que pode ser dirigido ao próprio e, por outro, a comunidade. Na preparação do próprio é muito importante a pessoa ter conhecimento dos seus direitos, não só dos seus deveres ou dos ajustes que pode fazer no seu comportamento. É importante reforçar o autoconhecimento, o sentido de competência do próprio, aumentar a competência social e mediar aquilo que é a integração na comunidade, ir acompanhando, quer a nível de lazer, de trabalho. Por outro lado, a preparação da comunidade, divulgar informação sobre as perturbações do espectro e articular com entidades que promovam os direitos e, por exemplo, que promovam também o acesso ao emprego. Mas, portanto, a medicação, em que a pessoa, mesmo que não tenha cura, pode ter tratamento e está compensada e, portanto, ter forma de estar completamente integrada na sociedade como outra pessoa qualquer. E para isso é preciso, antes, acima de tudo, também informar. Às vezes tudo é falta de informação. E as pessoas têm essas ideias preconcebidas por causa da informação. Com uma boa informação e com um bom tratamento, até nota-se que as pessoas integram-se completamente na sociedade e têm uma saúde normal como qualquer outra pessoa qualquer. O que é que nós podemos fazer enquanto estratégias para combater o nosso próprio olhar discriminatório? A coisa mais importante é ter primeiro presente a pessoa, conhecê-la. Podemos aceitar que as pessoas têm particularidades, que há pequenos ajustes que nós podemos fazer na nossa própria comunicação que ajudam a quebrar barreiras importantes, como a clareza da mesma. Podemos ser tolerantes com algum desencontro que possa surgir na comunicação e perceber que esta condição pode ser geradora de ansiedade e até de alguns estados depressivos para estas pessoas e também ser tolerantes um pouco a isso e tentar, desta forma, diminuir esta vulnerabilidade. Que mensagem é que acha que era importante passar à sociedade? Olha, para fazer o esforço que eu fiz para não acontecer nada, está sempre na boa. As circunstâncias negativas de vida são sempre algo comum a todos nós. No entanto, nunca é a vulnerabilidade em que nos encontramos que nos define enquanto pessoas, mas sim as nossas potencialidades, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, mesmo que em algum momento possamos sentir que eles vão desvanecendo dentro de nós ou que sozinhos não os conseguimos alcançar. E perceber isto é colocarmos-nos numa posição de igualdade face ao outro e face à sua vulnerabilidade. Eu acho que a mensagem importante que tem que ter dentro de si é você nunca julgar as outras pessoas pelo que ela é, porque eu acho que cada pessoa tem sua história de vida. Se pôr no lugar da pessoa, por que ela está vivendo essa vida e o que aconteceu, porque eu acho que todo mundo tem uma história e cada história há um significado nessa vida. Nunca olhem para um sem-abrigo com desdém, nunca maltratem, porque amanhã podem ser essas pessoas que estarem nessa situação. A pessoa com doença mental é diferente, mas na diferença todos diferentes, todos iguais. É diferente, mas não é nem inferior nem superior. É uma pessoa normal como as outras, tem uma doença, tem que ser aceita, mas temos que lidar com a pessoa como uma pessoa normal.
temos que saber quais são as dificuldades que a pessoa tem, arranjar meios de ultrapassar essa dificuldade, integrar a pessoa na sociedade, tratando-a sempre como uma pessoa normal e igual às outras. É só isso que... Se conhece alguém que seja vítima de um crime ou de uma forma de violência, encoraje e sensibilize para a importância da denúncia. Uma comunidade ativa é uma comunidade responsável. O problema não afeta apenas aquele ou aquela que o está a viver. É um problema que nos afeta a todas e a todos. E, efetivamente, quando se fala sobre direitos, autonomia, plena cidadania, autodeterminação, participação, depois a família, os amigos, os colaboradores, os processos de interdição da nova legislação, maior acompanhado, toldam esses direitos e decidem o que é que eles comem, o que é que eles vestem, o que fazem com o dinheiro que recebem, o que compram. Mas, efetivamente, temos que mudar o paradigma, porque aqui está em causa o facto da pessoa com deficiência sabe o que quer, sente, sonha. E por isso, e para terminar, deixo esta reflexão. Nada sobre eles sem eles. Sabes quem sou, o que penso, o que quero, o que escuto, de onde venho? Sabes que sonhos tenho, que anseios? O que sou eu se não igual a ti? O que sou eu se não igual a ele, a ela ou a você? Não sou igual, mas sou como tu. O básico define-nos como iguais, uma pele que habita os nossos corpos. O diferente define a beleza que queremos que continue a existir. Alto, baixo, loiro, moreno, ator de novela, enfermeiro, arquiteto, desempregado, reformado, ou viúvo, refugiado, sem abrigo ou portador de uma doença. O que somos nós se não todos a mesma coisa? Ser pessoa é ser diferente, mas também é ser igual. É vestirmos todos a mesma pele, mesmo com a nossa pele única e desigual. Todos, nesta pele em que vivemos, procuramos a mesma coisa: ser felizes. Assumir a nossa vulnerabilidade não nos faz mais fracos, da mesma forma que olhar para o outro em situação desfavorável não nos torna maiores. Vamos cuidar de nós e cuidar do outro em prol da saúde mental.